Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Só que não. J.R. agora tá nas Bahamas. J.R. tá em férias nas Bahamas agora. Só que não é bem Bahamas, tá no Espírito Santo, na verdade, né? Que ele é o cara mais humilde, vai aqui pra pertinho aqui, né? Então, gente, nós estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje é quarta-feira, 9 de janeiro de 2019. É mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozile-se nele. A nossa equipe do debate já tá prontinha pra te atender com o maior carinho. Aqui a nossa querida Marcela Bastos, a nossa querida Sueli Lima, a Sussu de Queimados, aí do nosso Jair Cardoso, que tá de férias, também voltou pra tribo. E a nossa Kátia Regina, que daqui a pouquinho tá aqui trazendo aquela água bacana, aquele cafezinho maravilhoso para todos nós aqui na 93. Até porque tá calor lá fora, mas aqui dentro tá fresquinho. Aqui dentro vale um cafezinho. Pois é isso, estamos juntos na 93 para começar mais um debate. Você fala com o debate. E com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Só mais um. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, 11 horas, 1 minuto. Marcela Bastos. Bom dia, Cidinho. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. É dia de festa na sua igreja. Que é aniversário do seu pastor, da sua pastora, ou da esposa do pastor, ou do esposo da pastora, se ele não for pastor. É embolado, mas é isso aí, você conseguiu entender, né? Mais ou menos. Deu pra entender, eu sei que entendeu. Nossos confuso. Ouvintes são muito inteligentes. 96803-8319. Falei dos nossos ouvintes. Então, quer dizer que a gente não é? Então não é? Você não é da nossa ouvinte também? Manda pra gente seu WhatsApp, dizendo aí o nome do pastor, o nome da igreja, que ao final a gente vai orar e agradecer a Deus. Boa. A bênção da vida, porque a vida é uma bênção. É sempre uma bênção. E nós estamos juntos aqui na Melhor, na 93 FM, para falar sobre o nosso assunto de hoje, do nosso debate. Eita, deixa eu mandar um abraço, carinhoso, aqui ao meu querido pastor Jorge, lá do Ministério Rafá. O Ministério da Igreja hoje está completando 5 anos, a igreja está completando 5 anos hoje. Um abraço, meu pastor, Deus abençoe, viu? Mas vamos lá, gente boa, o assunto de hoje, aqui do nosso debate, às 11 horas e 3 minutos. Muitos crentes acreditam que tudo que acontece em suas vidas é culpa do cão, é culpa do lapeta, é culpa do... Então, acreditam que sonhar com cobra é porque o diabo vai usar alguém para lhe dar uma rasteira. Pensam que espalhar sal grosso no quintal afasta mal olhado. Você vai só acabar com as plantas só, na verdade. Hein? Muitos nem aceitam presente de não crentes para que a maldição não entre em sua casa. Olha isso, gente. Será que estamos nos tornando crentes supersticiosos demais, gente? Todo mal que ocorre na vida do cristão é culpa do lapeta? Hein? Como diferente... É porque falar cá, ele fica perto, então manda lá, porque vai para longe, entendeu? Foi o Edilson que me ensinou isso, Edilson Luna que me ensinou isso. Como diferenciar a superstição da real ação maligna? Entre nós, pastor Luciano Regis, do Ministério, do Projeto Restaurando Vida de Nilópolis, o autor do gol lá no jogo de futebol. O cara mandou bem, reverendo. Mandou bem. Bom dia. Bom dia a todos os debatedores, você que nos ouve. Mandei bem lá, fiz o gol, fiquei com uma semana com dor no corpo todo, mas foi muito bom, né? Olha, isso é normal, né? Depois a gente passa assim pra terceira idade, é normal, né? A gente dá uma corridinha e fica ruim. Eu que o digo, inclusive. A gente tá ficando muito sincretista, pastor? Esse negócio de ter Vamos lá, o Brasil em si, culturalmente, ele carrega... todo esse peso, né, cara, que não tem a ver só com sincretismo religioso, na verdade é superstição mesmo. Por exemplo, a criança fica com soluço, você põe o quê? Bom, eu não ponho nada, né, mas a crendice diz que você põe um papel colado aqui na testa da criança para parar de soluçar. Você sabe que eu fui procurar saber por que disso, né? Não tenho a mínima ideia. Eu fui procurar saber por quê. Na verdade, não é nem tanto uma crendice isso, é porque a criança sente aquele negócio tá preso, ela desvia o foco. Ela desacelera a respiração dela e ela vai e coloca a respiração em ordem. Sim, você até buscou isso, mas Cid isso é uma Gonçalves superstição também. que é passar de geração em geração. Até hoje as pessoas usam isso. Mas vê se então lembra o país, disso, ele... Vê se você lembra disso. Cid Gonçalves também é cultura. Você sabia?
É do teu tempo isso? Não, não é do meu tempo, não. Ah, conversa. Eu sou bem mais novo. Fala, pastor. Então o país, ele carrega em si, em sua cultura, toda essa carga supersticiosa. Eu não vou falar só o Brasil, não, porque na verdade todo o contexto mundial carrega em si as superstições. E as pessoas vêm para a igreja e carregam isso em si. E na verdade a Bíblia ensina, Gálatas 6:8, que aquilo que o homem semear é isso que ele vai colher. Só que a gente tudo carrega e leva para dentro da igreja. Eu não quero nem entrar nessa questão de tipos de cultos religiosos que acontecem hoje, porque acontecem as coisas mais absurdas que a gente pode pensar ou nem pensar, mas eu quero me ater direto ao fato em questão. Infelizmente as pessoas vêm para Cristo e trazem essa bagagem e portanto, tudo aquilo que elas sonham, pensam, imaginam, sem perceber, elas vão levando para esse lado supersticioso. Vou falar em superstição, chegou aqui um recado agora, minha cara pastora Emanuele Lisboa, da Igreja Ministério Unção Viva Church em Edson Passo. Você sabe que chegou, olha só o que o ouvinte mandou. Cid, eu acredito sim que coruja é agorento, sim. Porque todas as vezes que eu vi uma coruja, uma pessoa morria. Da última vez foi uma tia minha que morreu. Eu vi uma coruja com canto agorento e repreendi. A minha tia morreu assim mesmo. Isso é superstição mesmo acontecendo, gente? E aí, pastora, você tem medo de coruja? Não. Bom dia. Amados ouvintes, bom dia, querida mesa seleta, bom dia, meu amigo. Buenos querido. Dias. Bom Que bueno. Então, eu gosto de coruja. É. Até meu caderno da pós-graduação, faço pós-graduação. É sabedoria, né? Faço pós-graduação em neurociência, minha irmã. E meu caderno é de coruja. Olha aí. A minha bolsa é de coruja. Mas não é porque eu gosto de coruja, não. Porque eu ganhei a bolsa que tinha uma coruja e comprei o caderno mais barato que era da coruja. Então, ficou tudo de coruja. Mas eu concordo com o pastor Luciano Regis, né? E eu creio que o povo é muito místico. O povo, ele precisa de bengalas para poder materializar a sua fé. E isso, né, isso é superstição. E superstição nada mais é do que magia. E existe uma grande diferença, né, um abismo muito grande entre superstição e fé. O povo, ele tende a misturar as estações. Eles acham que superstição e fé é a mesma coisa, e não é. Oséias 4:6 ele diz algo que é muito importante. Diz que o meu povo padece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Não é conhecimento em história, geografia, matemática, é conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, o povo que se permite viver cercado por essas superstições, pelo misticismo, é porque realmente não conhece a cruz. Isso só tende afastado o povo de Deus da cruz. Acredita mais na garrafinha d'água, mais no sal grosso. Falar em sal grosso, né? Você falou que sal grosso expulsa os lapetas, né? O lapeta. Diz ouvinte o sal grosso, aqui, ele tem ajudado muito a expulsar pestes nos quintais. Sim, isso é verdade. Porque o sal grosso, hoje nós temos, né, aqueles caramujos africanos. Boa. Eles têm sido o terror na vida das pessoas, né? Será que ele é o lapeta? Será que ele é, gente? Então, de repente, a pessoa bota o sal grosso pra expulsar ele, né? Aí acaba acertando o caramujo, tadinho. Que não tinha nada a ver com isso. Mas o que eu tenho a dizer é isso. A fé e superstição são diferentes, caminham em lados opostos. E o povo, ele tem confundido isso, trazendo toda essa carga de misticismo do mundo para dentro da igreja. Bom dia a todos. Realmente nem tudo é obra maligna não, viu? Mas temos que vigiar, pois tem pessoas que só o olhar, só a misericórdia, hein? Eu oro por tudo que ganho, gente. Tudo que entra na minha casa. Quando oramos, o nosso Deus nos mostra. Meu caro pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista, no Lins de Vasconcelos. Muito bom dia, meu pastor. Seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, irmãos e amigos debatedores, Marcelo, ouvintes. O tema é sobremodo importante, relevante. A ouvinte levantou algo muito pertinente. Deixe-me fazer assim rapidamente um apanhado histórico disso, do que nós tínhamos e observamos que influenciou e foi muito combatido na igreja do primeiro século, pelo apóstolo Paulo em especial, que era o que se chamava gnosticismo. Gnosticismo que vem de gnose, que vem de sabedoria. Gnosticismo que trazia o seguinte conceito, de que a matéria é má e que o espírito é bom.
Então existia, o gnosticismo vai falar de um dualismo entre o espírito e a questão material. Daí, então, surgiam essas questões de que há na matéria questões que precisam ser trabalhadas, resolvidas, superadas. Há uma divisão de duas forças que são igualitárias. Na verdade, nós sabemos que tudo na vida só está na ordem de dois caminhos, duas portas. O que há disso são matizes desses dois. Na verdade, Deus e o inimigo existem, mas o inimigo é a cutícula, se podemos dizer, da unha de Deus, ou seja, infinitamente menor do que Deus tem em termos de poder. Então, Paulo combateu muito isso, é observado isso em Gálatas, é observado isso em Colossenses, quando Paulo fala de vãs filosofias. Vãs filosofias, o que significa dizer? Era aquilo que vinha do gnosticismo, trazendo da cultura grega, como sendo um conhecimento além, como se Cristo não fosse o suficiente. Então, Paulo combateu, falando, não, Cristo é suficiente sim. Pois bem, trazendo isso para os dias atuais, nós estamos observando uma revivescência desse gnosticismo. Ou seja, Cristo não é suficiente. Tem que ter o sal grosso, tem que ter isso aqui, ali, aquilo lá. Não é suficiente. Tem alguma coisa no mundo, então, que nós temos que combater de uma outra forma. Bom, se Cristo não é suficiente, o que há de ser suficiente? O que nós vamos ter? Se Cristo não é suficiente para poder nos segurar, para nos proteger, então nós estamos reféns do inimigo. Se nós estamos reféns do inimigo, então a Bíblia não é verdadeira, porque o salmista fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pedro fala que o inimigo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor. Por que ele não ataca? Porque há ali uma questão de uma proteção espiritual. Então, esse gnosticismo tem entrado no seio da igreja por pessoas que não têm o conhecimento bíblico e por pastores. Aí nós temos que ressaltar uma questão também importante de Paulo. Porque Paulo, quando vai criticar e vai descer o sarrafo nisso, ele fala com misericórdia para os crentes, mas ele não tem essa misericórdia para poder falar dos falsos pastores. Não alivia, né? Não alivia. Entendeu? Ele fala, inclusive, o seguinte, não se associem com eles. Não se associem com eles. Então, o que há é, num afã de poder buscar ibope, de buscar, as pessoas estão trazendo um sincretismo que é uma junção do que é no mundo para dentro da igreja. E isso demonstra que Cristo não é suficiente, o que é um equívoco enorme e o que valida a colocação dessa ouvinte. Só concluindo, Cid, se eu preciso orar em tudo aquilo que entra na minha casa, se eu preciso jogar sal grosso, então não estou sob a proteção de Deus, o Espírito Santo não está em mim, não está ao meu redor, então Cristo não domina, eu sou refém das situações. Olha, e isso não é bíblico. A coisa piorou muito, hein? Aqui, gente, eu amo coruja. Olha aqui, eu amo coruja. Foi Deus quem criou a coruja. O canto não é agorento, nada, é só o canto dela. Porque o cachorro late, o gato mia e a coruja canta. O problema somos nós, seres humanos. Meu caro pastor Roberto Medeiros, da Assembleia de Deus, em Campo dos Afonsos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão. Queridos, é um prazer enorme retornar mais uma vez aqui. Um abraço a todos os meus companheiros. É um prazer em rever esses amados companheiros aqui. E a todos os nossos ouvintes que estão aí, eu fico muito feliz quando falo da coruja, até porque eu sou da área da educação. Então, no meu anel de formatura tem uma coruja, né? Porque é o símbolo da educação. Então, assim, infelizmente nós vivemos uma época, eu quero concordar com todo mundo aqui, mas de pragmatismo, né? As pessoas querem materializar a fé. Não enxergam, não creem em um Deus abstrato, né? Quando ele disse para Moisés, diga ao povo que eu sou. E aí você vai perceber que Paulo ele vai escrever a Timóteo, lá na sua carta, de 2 Timóteo 4,4, que ele vai dizer assim, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí no versículo 5 ele vai dizer para Timóteo, mas tu ser sóbrio em tudo. Então nós temos que entender que o diabo existe, o mundo espiritual maligno existe, só que nem tudo é diabo, filho, nem tudo é. Então tem seres humanos que têm suas mentes aí frágeis, fracas e começam a imaginar, a pensar. Tem uma questão também antropológica, né? A pessoa foi criada em um lar místico, né? Então ele vai trazer isso para a igreja se ele não permitir que a palavra de Deus entre nele. Tem a questão da personalidade, tem pessoas que, né,
tem essa questão, são melancólicas, são fleumáticas, né? São tudo isso. Tem a questão também aqui, quando a gente vai perceber, que existem pessoas que criam próprias armadilhas. E aí, existem leis que regem a Bíblia, que eu gosto muito, que é a lei da semeadura, que já foi falado. A pessoa não acorda cedo para ir procurar um trabalho, a pessoa ela não faz a sua parte, e ela quer que Deus intervenha em tudo, e aí, em vez dele assumir a sua responsabilidade, ele bota aquele bode expiatório. A culpa é do maligno, as portas não se abrem porque o diabo tá atuando. Então tem pessoas que infelizmente não fazem planejamentos financeiros, gastam tudo, estouram o dinheiro todo, não fazem nada para poder ter um planejamento familiar saudável, e aí ele vai dizer que foi o diabo que fez isso tudo, né? Então, assim, infelizmente, nos dias de hoje, tem igrejas que estão usando essas fragilidades, essas fraquezas, e vão criar um evangelho pragmático, né? Dizendo que não, se você fizer isso, Deus vai lhe abençoar, como se Deus fosse um Deus de barganha. Se Deus quiser te abençoar, ele vai, independente de qualquer tipo de rito. Agora, nós precisamos viver a palavra de Deus, porque senão vamos estar vivendo por crença, não pela palavra. Tem um ouvinte que perguntou para mim assim: ô Cid, falar Lapeta ao invés de falar Capeta não é superstição? Não, foi só uma escolha, até porque esse nunca foi o nome dele. Nunca foi o nome dele, né? A gente fica dando nome pra ele, mas na verdade não é o nome dele. Foi só uma brincadeira, Lapeta, Capeta. Pra mim não faz diferença, que eu sirvo a um Deus que é vivo e que perto de mim ele não chega de jeito nenhum, porque eu não tenho nada a ver com ele, não tenho medo dele, não tem nada a ver com ele. Então Lapeta, Capeta, dane-se, o problema é dele, já tá derrotado mesmo ele, né? Gente, agora vejam bem, a ouvinte pergunta uma coisa aqui: sonhar com cobra. Cobra também é símbolo é um símbolo da medicina também, né? Aí uma taça e tal. Aí sonhar com cobra é porque o diabo vai usar alguém para nos dar uma rasteira, traição. Espalhar sal grosso no quintal afasta o mal olhado. Esse negócio de mal olhado. E a gente tinha um chamado horóscopo gospel também. Tem caixinha de promessas. Você pegar um versículo lá, você saiu lá, apartava de mim maldito. Não, esse aqui não é pra mim, não. Aí pegava outro: vinde bendito do meu pai, esse é pra mim. Tem crente que não sai de casa sem pegar um versículozinho na Bíblia lá. Mas ler a Bíblia, que é bom, quase ninguém fazia. Como é que foi que essa coisa desse monte de simbologia para mostrar que Deus está atendendo, que a nossa casa está protegida, porque agora tem uma vassoura ungida atrás da porta? Como é que é isso, gente? A água ungida, tem água ungida também, esse negócio? Tem água, tem rosa. Tem rosa, acabei de aprender. Então, tem água, tem rosa. Olha, infelizmente, Cid, a gente está vivendo um período, foi como eu disse, de pragmatismo, né? As pessoas não têm Cristo como o suficiente, como a palavra de Deus que transforma, liberta, e ela que protege. As pessoas não querem viver a palavra e querem usar amuletos, né? Igual se você pega a Bíblia e coloca ela aberta lá no seu carro, Salmo 91. O sol vai queimar aquela página e você vai achar, né, que praga alguma ela vai chegar por causa daquele amuleto. Não chega, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. E Bíblia não é amuleto, né, gente? E Bíblia não é amuleto, é um manual de regra, de fé e prática. Olha, precisamos entender isso. Deuteronômio 4:19 traz algo tremendo e valioso para o nosso aprendizado. Diz assim, ó: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejam conduzidos a inclinar-te perante eles, e dê culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Isso é tremendo, porque mostra em Deuteronômio justamente isso. As pessoas, elas tendem a desviar o seu olhar rapidamente para poder começar a cultuar outras coisas, outros objetos, outras situações que não sejam somente Cristo. Elas precisam dessas bengalas espirituais para poder continuar a aquecer a sua fé. Isso é muito ruim, ter uma fé condicionada. Aí você não vive realmente o sobrenatural. Você vive uma fé condicionada. Você precisa daquele como se fosse um amuleto. Você precisa de um amuleto de fé para você conseguir enxergar Deus em algo. E aí me faz lembrar do povo do Egito, que viu todas as provisões que Deus fez, os tirou cativo do Egito. Os israelitas saíram de 400 anos amassando barro para Faraó, e num lapso muito pequeno, de repente eles fazem o quê? Montam um bezerro, porque eles precisavam ter algo concreto, alguma coisa palpável para poder acreditar. Aí nós temos que entender assim: todo homem anela por Deus, todo homem tem a questão da eternidade dentro de si, e aquele que não dá conta
né, pela palavra, que ele não reconhece. Quando eu falo de palavra, eu estou falando de Cristo enquanto palavra, não estou falando de palavra enquanto livro, né? É Cristo enquanto palavra, a palavra viva. Ele vai ter que ver. O que acontece quando Tomé tomou conhecimento que Jesus tinha ressuscitado, mas ele não estava ali. Ele falou, eu tenho que ver. Então, essa questão da construção dos ídolos, dos símbolos, isso é uma maneira da pessoa trazer uma satisfação interna, de aplacar uma angústia interna que ela tem frente ao inusitado, frente a essas coisas que ela não dá conta e que ela vai falar que é as questões da inveja, do mal olhado. Ela tem que ter alguma coisa concreta, tá? Visível, para poder aplacar aquilo que ela supõe que está ali acontecendo, ou até que seja realmente da ordem espiritual. O que Jesus depois, quando apareceu para Tomé? Porque você viu e creu, né? Mas bem-aventurados que não viram e creram. Então a fé, ela não necessita de uma simbologia. A simbologia cristã que eu admiro muito é a cruz. Eu acho a cruz muito linda, tá? Mas como um símbolo, mas não encontro uma coisa que eu possa colocar para poder repreender qualquer tipo de demônio, alguma coisa nesse sentido. O homem, portanto, concluindo, o homem, ele tem essa necessidade, isso não é de agora, vem desde que o pecado entrou no mundo, de fazer construções, de poder fazer simbologismos, quando foi na questão de construir a torre em Babel para tocar o céu. Mas, gente, nós estamos num tempo depois de Cristo. Cristo é o referencial maior, então a gente tem a Bíblia no Velho e no Novo Testamento, não se admite que a gente, como cristão, não cristão, tudo bem, mas um cristão, aí que pega, né? Porque o não cristão, ele não tem referência. Pastor, eu acho muito bom, se você olhar em Atos 19, Paulo, ele vai narrar um fato ali, que as pessoas que ouviram a palavra, a mensagem da cruz, todos os que eram místicos, os magos, os que praticavam magias na época, queimaram todos os seus livros, que ele vai calcular um valor que era muito alto na época. Por quê? Porque eles entenderam que o ser humano ele foi chamado para ser um ser espiritual, não espiritualista. Né? Então, assim, infelizmente eu já vi pessoas orando, botando a mão no carro. A pessoa não faz a manutenção no carro, não troca o óleo, não faz nada, e bota a mão no carro, Senhor, repreenda esse demônio que está enguiçando meu carro, meu filho. De autorresponsabilidade. Né? A pessoa repreendendo. Mandou isso aqui, ó. Eu já vi pessoa orar pelo telhado, porque estava com uma goteira. Isso aí, filho, não é para Deus resolver, isso é para você botar a mão, sair desse seu comodismo e ir lá tampar o buraco, trocar a telha, né? Eu já vi pessoas orando um prego em casa, gente. Né? Olhando pelo celular, olha, esse celular tá travando. Meus irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tem coisas que é do âmbito natural. Existe maus na Bíblia, né? Sim. Que é o mal espiritual que existe. Ninguém tá negando esse mal, mas existe também o mal natural, que tem para todos aí, né? Então a gente precisa entender que quando você for ter alguma coisa que é do âmbito natural, faça sua parte, não seja acomodado, tenha uma proatividade, vai dar ruim, e com certeza Deus vai lhe abençoar. A grande questão, Cid, infelizmente, porque a gente está tratando de igreja, né? A gente está tratando de membros de igreja, e quando a gente fala de membros de um corpo, então a gente está falando desde pastores ao cara que acabou de chegar, que nem se converteu ainda, mas que já vê a igreja como um respaldo para a mudança da vida dele. Então a gente está colocando aqui no sentido amplo dessa palavra, igreja, de corpo de Cristo. As pessoas, a gente não pode tratar aquele que não reconhece a Cristo, aquele que não tem essa visão, dentro dessa palavra que a gente está dizendo aqui. Como já está sendo dito, aliás, pelo pastor Desidério, que tem sido enfático nessa questão, dentro de mensagens pregadas de altar, há muito disso. E as pessoas, na verdade, estão na igreja sem se encherem da palavra. Hebreus 4:12, até busquei aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então as pessoas, elas estão muito, meio que misturadas, se eu posso usar essa palavra, essa expressão, em relação aos seus sentimentos, aos seus desejos, as suas ansiedades, solicitudes normais da vida. Eu gosto muito da vida de Salomão, porque Salomão, quando ele era um jovem e aprendeu maravilhosamente com Davi, quando Deus vem a Salomão, Salomão está herdando o trono de Davi, Deus diz para ele, pede o que você quer que eu vou te dar. Salomão, dentro desse contexto, ele está apresentando um sacrifício extraordinário a Deus e ele dorme no monte.
Ele não está em qualquer lugar. Ele está mergulhado na glória de Deus para obedecer à vontade de Deus. Então Salomão está cheio, está impregnado de Deus, está buscando Deus de todas as formas. Deus vem a Salomão durante esses sacrifícios que estão sendo oferecidos e fala com ele em sonho. Deus reconhece que Salomão está cansado. Deus não acorda, Deus fala com ele em sonho. Pede o que você quiser que eu vou dar. Salomão está tão ligado com Deus, tão mergulhado na palavra, no direcionamento, que ele pede sabedoria. Essa mesma sabedoria fez com que Salomão alcançasse lugares inimagináveis naquele momento. 40 anos de paz. Até os inimigos gostavam de Salomão. Era um negócio fora do comum. No entanto, quando Salomão começa a governar e a estabelecer um tempo de paz, de crescimento e de prosperidade, ele cai nesse engodo. Ele começa a se afastar e começa a cometer erros que para o cara mais sábio do mundo era impossível. Salomão fez alianças que eram impossíveis de serem feitas. Por quê? E aí, por que eu entrei nessa palavra aqui para fechar esse raciocínio? Porque se a gente não estiver cheio da palavra de Deus, se a gente não estiver cheio do conhecimento de Deus, se a gente não estiver buscando a presença de Deus, facilmente nossa alma será levada o tempo inteiro, nossos sentimentos, eles nos levarão às frustrações da vida, a ponto de Deus ter que fazer alguma coisa para nos resgatar de volta como foi com o sábio Salomão. Então eu trago essa palavra porque isso está ligado ao ser humano, isso é inerente ao ser humano. Se a gente não buscar uma fonte sadia, fontes rotas, contaminadas, vão chegar até nós. Então Salomão é esse exemplo de um cara que enquanto estava com Deus, sabia fazer a coisa certa. Boa. Mas quando caminhava na carne, só fazia bobagem. E fez muito, hein? Muito. Tem um ouvinte que diz o seguinte, ó, tem misticismo escondido dentro da igreja. Infelizmente, uma vez na igreja, onde eu congregava, teve um irmão que comprou um carro novo. Até aí tudo bem. E pediu ao pastor para orar a chave do carro. E o pior foi que o pastor orou a chave. Eu me senti mal vendo aquilo, até porque nós não esperávamos essa atitude do pastor. Nesse caso, num caso como esse, não bastaria a própria pessoa que comprou o carro orar e agradecer a Deus, consagrando a Deus? Gente, olha, Isso aí tem... eu acho que tem casos de Eu casos. não vejo nesse propósito. Não, acho que tem casos Tem de uma casos. questão aí também que Hã? isso é realmente... Porque ter um carro anos atrás era uma coisa inusitada. Sim, não Hoje é pra qualquer comum um. e hoje já tem um outro pensamento, não ter carro. Né? A garotada que está vindo aí, não, com tantas facilidades que tem de transporte e com tanto engarrafamento, a ideia é não ter carro. Eu tenho até pensado nisso. A questão é a seguinte, então era tido como um bem, um status, às vezes escondido numa oração ali disso, estava até uma vaidade, entendeu? De poder falar que eu consegui um carro. Mostrar pra todo mundo. Por outro lado também, a gente não pode deixar de entender que a bênção espiritual, ela se materializa. Claro. Num carro, numa casa, nisso. Então, se aquilo é uma gratidão, entendeu? A intenção que sabe, você eu faz. acho que... Eu acho válido também. Mas assim, eu não acho Quando válido. eu comprei, eu levei pros meus pais, acho meus pais oraram por mim eu e não pelo acho carro. válido a orar, muito embora tenha que confessar, já tenha feito isso, na minha ignorância. Mas eu não acho válido pegar a chave e falar, isso aqui estou consagrando como bem, porque a Bíblia, o bem consagrado é no Velho Testamento, os utensílios consagrados são no Velho Testamento. No Novo Testamento é uma vida consagrada. E uma vida consagrada consagra o bem que ela tem. Então, eu concordo com o pastor esse é o Desidério. meu pensamento. Eu concordo com o pastor Questão de Desidério em gratidão. parte. Em parte, não. É assim, por quê? Isso é maravilhoso, né? Por isso que é debate, né? Isso é maravilhoso. debate é isso. Porque a gente tem um consenso comum que é Cristo em nós, a Sempre. esperança em toda a glória. Sempre. Mas, no entanto, eu vejo diferente. Bom, eu sou um dos que eu pego a chave do carro e consagro. Eu não consagro aquela chave do carro por causa do mal. Eu consagro a chave do carro porque ali, daquela pessoa que te entrega a chave de uma casa, de um carro, não é o bem em si. É o quanto Deus está mudando a vida É a dela. conquista. É o quanto Deus... Então, na verdade, é o que Timóteo falou, que foi lido aqui ainda há pouco pelo pastor, é apresentar Deus com ações de graça. Sim. Dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido fiel na minha vida. Aí é uma Questão de gratidão. gratidão. Então, mas na é verdade, é esse o sentido de quando alguém... Ao Sim. meu ver, bom, existem igrejas e igrejas, Sim, né? sim. Eu não estou aqui para falar da igreja dos outros, estou falando da minha e acredito que na grande maioria. Quando a gente consagra, a gente não está consagrando simplesmente, até porque o carro daqui a pouco vai embora, vem outro. A gente está consagrando toda uma ação de Deus na vida dessa pessoa, percurso. pela busca, pelo estudo, por não acordar tarde, acordar de manhã, enfim, por um conjunto de fatores que para aquela pessoa é importante. Quando ela dá a chave, eu termino aqui,
pastor, ora pelo meu carro, ora pela minha casa. Ela quer, na verdade, também fazer parte de uma mensagem que ela ainda não se sente apta a fazê-lo sozinha. Ela diz, mostra para a igreja, inconscientemente, que Deus é bom, que se a gente buscar, Ele vai fazer. Então é um conjunto de situações e por isso eu faço dessa forma. A questão eu tudo posso, né? Naquele que me fortalece. A questão de gratidão, eu concordo. Só um parênteses. O que é consagrar? Consagrar, né? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consagrar é entregar. Eu consagro, eu dou. Entendeu? E esse é um princípio bíblico da vida. Tudo que eu tenho não é meu, é dado por Deus. Então, consagrado ao Senhor. Aí eu vou colocar, a pessoa, tem uma historinha que fala assim, esse carro Deus me deu, quero orar para poder consagrar para o serviço do Senhor. Entendeu? É o serviço do Senhor. Vou dar uma carona pro irmão depois do curso. Aí caiu uma chuva, a irmãzinha precisava de uma carona, mas onde ela morava era estrada de barro. E o carro tava assim, entendeu? Aí falou logo. Não, mas irmão, você pode não acreditar, irmã, não sei o quê, porque o carro consagrado ao Senhor não podia pegar o barro. Então, olha só, eu consagro ao Senhor e uso para o objetivo que não é do Senhor. Não, pior não é isso não. Pior que o cara compra o carro, aí coloca um adesivo lá, foi Deus que me deu. No outro vídeo tem uma placa vendo. Cid, eu acho que isso aí... Foi Deus que me deu, mas o cara tá vendendo o carro. Nunca mais vai ganhar nada. Eu te dou um presente, você vende, pô. A gente tem que entender que a igreja, tem pessoas que precisam de ter incentivo, né? Ver no outro que realmente Deus é Deus, ele tem o poder de fazer grandes coisas, né? Então, assim, eu vejo por esse viés de gratidão. A Bíblia diz tudo que façais, que é comais, bebais. Então, se tem os princípios básicos, né? Então, imagina você ganhar é uma benção. Tem pessoas que, na verdade, sonham com uma casa própria, com um veículo. Então, assim, ganhar. Aí a pessoa, como gratidão, ela vai pedir a Deus a bênção. Ou até fazer um culto de ação de graça no novo apartamento. Testemunho também, dizer, gente, eu perseverei, eu estudei, Deus me abençoou e por isso eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Agora, a intenção do coração do ser humano, ninguém sabe. Só Deus é que sabe. Tem uns que vão lá realmente por gratidão, outros vão lá para você mostrar, olha, o meu carro agora é zero. É só uma questão de exibicionismo. Então, assim, isso é muito pessoal, porque eu conheço pessoas, às vezes, que contam testemunho, conta a mesma coisa, fala a mesma coisa. Não, até porque, pastor, desculpa interferir, nem tudo que a gente consagra é zero. Mas... tá na órbita da gratidão a Deus. Isso. Tem gente que consagra o carro zero, tem gente que é o primeiro carro da vida. Tem 1970, um exemplo aqui. Tá todo feliz. Isso é maravilhoso, a gente tem que celebrar, feliz. Sabe por quê? Porque ele tá dizendo, cara, Deus tá mudando minha vida. Eu lembro quando eu tive meu primeiro carro, eu nem dormi, Cid. Foi assim, agora eu tenho um carro, né? Só que eu tive duas alegrias. Quando eu comprei e depois quando eu vendi esse carro, porque só Jesus, não é verdade? Porque o carro, cada vez que eu saía, eu gastava mais dinheiro, era melhor andar de táxi do que com aquele carro. Cada esquina era um concerto. Mas eu fui muito grato a Deus, porque eu percebi que Deus me abençoou. Só que eu entendi também que com a bênção vem as responsabilidades, que é a manutenção, que é você realmente fazer a sua parte. Colocar combustível. Seguro, combustível. Sem combustível ele não anda. Porque a gente só acha que né, é só sentar e ligar o carro. Não é assim que funciona, tem muito mais coisas. Então, assim, Deus gratidão. não vai transformar a água em gasolina. Presta atenção no serviço. Pastor Emanuele, diga lá. Isso me faz lembrar, né, que eu e meu esposo, nós não tínhamos carro. Da Rosa? Há muitos anos atrás. É outro. Eu não faço esse negócio da Rosa, não. Eu e meu esposo, nós não tínhamos carro. E nós pedimos muito a Deus que nos ajudasse a nos organizar, né? Porque é uma questão de autorresponsabilidade. Deus faz o impossível, mas o possível é você quem tem que fazer. E nós compramos 2 carros. Eu falei, meu Deus, compramos 2. Uma Pampa que só misericórdia e um Renault Clio, Jesus, mais velho. Que o carro, ele andava assim, só quando queria. Era uma época. Então, se juntasse os dois, não dava entrada nem no carro zero. Mas naquele momento foi um pequeno milagre. Então, nós somos muito extremistas. A gente ou vive no 8 ou no 80. Mas entre o 8 e o 80 tem infinitos milagres que acontecem diariamente e que nós temos, sim, que ser gratos a Deus por 79, cada um deles, né? Essa questão de sonho é muito interessante, né? Que a gente falou aqui, essa questão do sonho. Sonhar com a cobra, alguém vai te passar a perna. As pessoas têm que entender o seguinte, que a Bíblia relata que o sonho não é um dom divino, é uma manifestação divina. Porque sonho, o Faraó sonhou como
o próprio José também sonhou. Então o sonho, Deus pode falar conosco sim através de sonho. Mas tem pessoas que ela dorme por questões emocionais. Tá preocupada, tá envolvida em alguma situação arriscada. O subconsciente dela funcionar e ela dizia, Deus falou comigo. Tem pessoas diversas que me param, pastor, sonhei com pipoca, sonhei com não sei o quê. O que é isso, pastor? Me revela. Que você tem que ir sonhei no com cinema palito. Aí daqui a pouco. Então assim, querido, sonhar faz parte da questão humana. Não podemos ignorar, como o senhor falou, isso, que Deus existem fala sonhos proféticos e sonhos... Deus se manifesta. Eu posso falar um sonho que aconteceu comigo? Eu tinha, há uns 2 anos atrás, eu sonhei que a minha irmã, ela tinha falecido em um acidente de carro e que o carro capotava e ela era jogada, arremessada para fora do carro e esse carro ele estava numa área tipo de praia, né, e tinha batido numa árvore e ela tinha falecido. Eu imediatamente orei ao Senhor, eu falei, Senhor, toma a vida da minha irmã em tuas mãos. E nesse sonho estava ela e um namorado que ela tinha. Um mês depois, ela havia terminado com esse rapaz. E um mês depois, de madrugada, minha mãe me liga para dizer que esse ex-namorado dela tinha falecido. Num acidente de carro, em que o carro bateu numa árvore, capotou e ele foi cuspido a 50 metros do veículo. Uau. E quando a minha irmã foi no enterro, um parente dele falou assim, era para você ter ido junto. Não, então, pastora, eu acredito muito na manifestação divina através do sonho, porque tá na Bíblia. Só que também está na Bíblia homens que não são homens de Deus que estão sonhando também. Sim, agora, sim, claro. O servo de Deus tem pessoas que querem pautar a sua vida através de sonhos, revelações, ou miragens, né? E vai dizer, pastor, eu sonhei com isso, então o que eu tenho que fazer? Revelamento, querido, né? Quer um norte para sua vida? Viva a palavra de Deus. Esse é o melhor norte que você deve ter. E a maior revelação está na palavra, né? O ouvinte falando assim, nossa, mas minha mãe tinha que estar ouvindo esse debate, gente. Tudo para ela é o inimigo, gente. Qualquer coisa, você vai orar, você tem que orar, mas tem que ser de joelho dobrado. Gente, meu filho de 2 anos e 6 meses, quando ele não dorme à tarde, ele fica muito cansado e acorda à noite chorando. Até eu fazer minha mãe entender, minha mãe falava sempre. Eu já estava acreditando que era coisa do diabo, gente. Pessoas com olho grande. Até mesmo gente fazendo aqueles negócios lá. Mas eu passei a analisar e descobri que o seguinte, é só quando ele não dorme de tarde que ele fica assim, fica irritado. Vou até levar ele no pediatra para conversar com ele sobre esse negócio. Cid, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente não pode, quando nós falamos sobre o misticismo, essas coisas todas, nós não podemos ignorar o que está colocado em Efésios, né, que a nossa encrenca, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então a gente tem que entender que existe uma batalha espiritual. Isso aí é um fato dado. Por outro lado, também nós temos que entender que essa batalha espiritual já foi vencida, ela não está por vencer. Entendeu? Porque em cada um de nós, tendo a convicção da salvação, tem a certeza da chegada. Se vai chegar aqui, como o pastor depois do futebol, quebrado, se vai chegar todo caidinho, mas vai chegar. Eu sei que em Cristo eu vou chegar no final. Eu sei, isso é a minha convicção. Ora, se eu sei que em Cristo eu vou chegar no final, entendeu? Não sabendo quando que vai ser final, mas compreendendo que eu estou aqui, que há um final, então significa dizer que daqui até esse final, tudo que vier à minha frente de adversidade, em Cristo eu vou superar, porque Paulo fala sobre isso. Aí, então, eu quero destacar que a batalha espiritual existe, mas que o inimigo não cria tantas situações como nós falamos que ele cria. Ele se aproveita, na maioria das vezes ele se aproveita das situações cotidianas para poder desvirtuar a nossa mente, para poder falar, não, porque isso aí não é assim, tem que fazer dessa maneira e instaurar então o misticismo. Não vamos para um lado para poder falar assim, não, porque não existe, que há uma batalha espiritual, a Bíblia fala sobre isso. Mas ou às vezes ele só fala assim, será? Mas a Bíblia fala que a vitória já está dada. E quem apela para sal grosso, qualquer outra coisa, está apelando para alguma coisa, porque ela não tem convicção que já está mais do que vencedora. Então, é o que nós tínhamos falado logo no começo, né? Que a gente aqui está em momento algum negando essa batalha espiritual. Sim. O mundo maligno existe, ponto. Claro. Mas
que nem tudo é ação maligna. Nós é que damos brecha, nós é que não fazemos a nossa parte. Resultado então, das suas são ações resultados, é o que a Bíblia vai mostrar, é o que você planta, você vai colher. Quem não planta nada, não colhe nada, não é verdade? Então, assim, a pessoa às vezes quer colher muitos frutos e não planta nada. Ou então aquele que planta coisas ruins quer colher coisas boas, é um princípio bíblico. Agora, se você fizer a sua parte, viver um princípio bíblico, com certeza você vai receber vitória em nome de Jesus. Muito bem. Marcela Bastos, diga lá, Marcelinha. Olha, uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo na última segunda-feira, apontou que a maioria dos brasileiros é a favor do ensino de educação sexual e da discussão de política nas escolas. E aí a gente pergunta primeiro, qual é a sua opinião sobre o resultado dessa pesquisa? E se você acha que educação sexual e assuntos políticos devem ser tema de sala de aula. Olha aí. Você sabe que antigamente tinha eu nem minha época, pelo menos tinha, não sei se na época do pastor Luciano, porque ele disse que não era, mas na minha época tinha uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e também tinha Moral e Cívica, em que se aprendia determinadas coisas lá, e aí hoje você vê que tem essa discussão se deve voltar ou não, se a gente concorda. Como é que funciona esse negócio, gente? Olha, seria melhor hoje? Seria menos mimimi hoje? Professor aí. Eu acredito o seguinte, que esses temas devem ser tratados com assuntos da ciência. Por exemplo, falar sobre sexo, a biologia está aí, para diferenciar macho e fêmea, dizer como eles se reproduzem e tudo mais e tal. Isso está na ciência. Falar de política, você pode falar com a filosofia, antropologia, sociologia. Isso pode ser tratado. São estudos lá em cima. Né? Normalmente, tranquilamente. Embaixo, né? Mas até a filosofia está desde da educação básica. Então, eu tenho uma pós de filosofia, então você vai perceber que você pode ensinar sobre política porque você está falando de ética. Por exemplo, respeito ao próximo, não botar a mão onde não é seu, saber escolher as coisas corretas, isso é política. Só que quando você vai amadurecendo, você vai fazer uma ponte e vai ver que aquilo que você aprendeu na educação básica, de respeitar, de não pôr a mão, de não, passar na frente do outro, isso vai para a vida adulta. Agora, esse assunto eu acho que é de extrema importância para ser tratado aonde? Dentro do lar. Sim. Por quê? Porque são os pais, é a família que sabe a maturidade de cada criança. Então, vai ter crianças, meninas ou meninos de 10 anos que tá bem maduro. Então, o pai senta e conversa. Tem meninas de 14 anos que ela é criada em casa, aquela coisa toda, que o pai ele vai perceber que ela não amadureceu para aquele assunto. Ela sabe sobre o assunto sexo, mas saber como fazer, de que forma fazer, como se prevenir, isso é a família que vai decidir qual o momento exato. Que eu acho que assim seria melhor, porque na sala de aula a gente sabe que tem pessoas de diversas viés, tem aqueles que são muito liberais, aqueles que são mais conservadores. Agora, como é que você vai saber se um professor ele tem esse equilíbrio? Não tem como saber. Qual é o princípio dele, como é que ele foi criado, como é que ele vê esse assunto. Então, a melhor forma de ser tratado de forma ampla é dentro de casa, com a família, com os pais. Essa parte a gente canta um corinho aqui. Não, canta corinho. Essa parte de educação sexual, ela já faz parte de uma ementa, do próprio ensino. Sim. Então, assim, dentro da biologia, a criança desde do primário, desde da fase da educação infantil, do maternal, ela já aprende a distinguir o menino, a menina, o macho, a fêmea. Então, assim, essa parte de educação sexual, a escola ela já vem promovendo ao longo do tempo. Deturpado em alguns casos, que a gente viu pela aí. O que se discute agora é querer incluir dentro da parte de educação sexual a ideologia de gênero, é o que está tentando ser feito, é incluir essas questões dentro da parte de educação sexual. O que eu acredito que não faz parte de uma ementa escolar, já foge justamente da questão do ensino. Concordo em parte com o nosso querido pastor. A escola ela tem sim uma responsabilidade de promover a educação. É claro que a escola ela trabalha em conjunto com a família, mas nós não podemos apartar a responsabilidade da escola na questão de promover a educação e até mesmo esse contato, porque assim, o contato primário de um indivíduo são aqueles primeiros contatos que ele tem que vai ser responsável pela formação do caráter.
Então, a escola, ela está dentro desse contato primário. As primeiras professoras, o primeiro ensino, ou seja, a escola e a família e a casa, elas devem trabalhar concomitantemente, mas não excluindo responsabilidades de uma ou de outra. E a questão política, né? Na minha época, eu tinha uma matéria chamada Ética e Cidadania, que eu não vejo mais, e eu acho que deveria voltar, sim. Questões de moral, ética, esses valores eles estão sendo deturpados e perdidos ao longo do tempo, e eles deveriam sim ser incluídos na grade curricular. Então, eu não estou tirando da escola essa responsabilidade. Só que a gente está falando, uma coisa é você falar sobre questão de sexo. Agora, sexualidade, como você atuar, tem vídeos aí que a gente tem visto professoras mandando alunos pôr camisinha na banana e ela fazer as posições. Então, eu acho que aí já está demais. Tá na internet, agora, no Facebook, a escola precisa entender que ela ensina com uma intencionalidade para formar o indivíduo. Agora, a sexualidade, quando, como, que momento, em que hora, quem vai ver isso é a família. Porque quem vai ser prejudicada vai ser a família. É o pai, é a mãe. Então, assim, a escola precisa, sim, lógico, ensinar, orientar, porque ela existe para isso. Só que existe um ciclo. O ser humano nasce aonde? Na família. Ele vai para a escola, mas ele volta para onde? Para a família. Ele vai para o trabalho, mas ele volta aonde? Para a família. Então, é a família que vai determinar quando, como, em que hora contar. Porque nem todo mundo, a gente que é pastor sabe que nós temos, às vezes, um grupo de membros que nem todo mundo tem a mesma maturidade, tem a mesma expertise. E aí você, para aquele grupo ali que precisa de uma atenção maior, você vai falar de uma outra forma. Quem ensinou isso? Jesus. Para eles eu falo assim, mas para vocês é desse jeito. Então, assim, a minha preocupação é, gente, eu fico em sala de aula, então eu vejo muitas coisas. Vejo professores até praticando bullying e mandando os próprios alunos fazer a mesma coisa. Fala que ele é sujo, fala que ele é feio. Por quê? Porque ele não tem domínio da turma, então usa a própria turma para massacrar uma criança, às vezes de 7, 8 anos. Então, assim, é importante a escola participar, mas não dizer qual o momento, qual é a hora e determinar. Eu peguei a época, como o Cid falou aí, né? De cantar o hino nacional. Eu também. De fazer as filas organizado. Quem chegar atrasado não podia entrar na fila, tinha que ficar de fora, porque aquilo não era um castigo, fazer a fila para cantar o hino nacional. Aquilo já fazia parte de uma educação. Patriotismo. Né? Então, assim, orgulho, né? é uma época que, se você fizer a comparação, me perdoe os mais novos, eu tenho 48 anos. Os profissionais dessa época são infinitamente mais capacitados que o de hoje. Infinitamente. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Tanto é que está se aumentando agora. As empresas mais fortes, elas estão contratando os mais velhos, porque elas entenderam, os mais novos não estão resolvendo. Pega os experientes que pegaram a bagagem. O que é isso? Durante um tempo, infelizmente, o ensino, toda a educação no país veio apenas por um viés ideológico. E isso não tem como dar certo, porque se deixou de ensinar o que precisava ensinar para ensinar o que se queria ensinar. Então, eu acho que tanto a biologia, o SPB que saiu, que depois virou moral e ética, né? Não é isso? Cidadania e ética. Deixou de existir, deixaram de existir exatamente por quê? Porque toda a base educacional passou a ter o viés ideológico. Nós temos hoje as faculdades federais tomadas por um monte de retardado, não importa o quanto ele tem estudado. Menos escola. Isso aí. E aí a gente tem uma classe de alunos mais perdidos do que nunca, quando deveriam já ser gente tão inteligente, formadores de opiniões dentro dessa questão. Fora que entraram de um jeito que a gente vê hoje em dia, parece mendigo. Então, na verdade, eu acho que a escola tem que voltar à base que nunca deveria ter saído. Ensinar o que precisa ser ensinado. Fazer o que precisa ser feito, para que as coisas voltem a entrar no eixo e caminhar como devem caminhar. Deixa-me falar só uma coisa aqui. Em termos ideais, cumpre-se Deuteronômio capítulo 6. Isso né? Em termos ideais. O pai vai andar com seu filho, vai falar em termos ideais. Entendeu? O assunto é um assunto difícil de abordar nas extremidades. Porque quando fala de educação sexual, não está falando de biologia, né? A educação sexual pressupõe uma questão para além da biologia, certo? Bom, aí
esse aspecto que pressupõe, tá, para além da biologia, para poder falar, porque temos que considerar, certo, que vivemos numa sociedade onde os valores são múltiplos e os valores não bíblicos estão presentes e que eles têm consequências, entendeu? Que vão aparecer na ponta com doenças, com enfermidades, com isso, todas essas questões. Então, acho que isso não pode se omitir, entendeu? Não pode se omitir. Não pode se omitir a questão da sexualidade das pessoas naquilo em que a pessoa tem e até mesmo que nós não concordemos do direito que ela tem de fazer a opção dela lá na questão sexual, mesmo que nós não concordemos com isso, entendeu? Então, aí a questão, ela é então um campo um tanto quanto minado. Por quê? Se o professor, ele vai passar o conhecimento e se ao passar esse conhecimento, ele passa esse conhecimento de uma maneira um tanto quanto distorcida, é porque ele está passando o conhecimento dele e não o conhecimento que deveria ser um conhecimento trabalhado. Aí nós entramos numa questão que eu acho que até é como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Porque o que aconteceria, no meu ponto de vista, era o seguinte, caminhando como se fosse para um aspecto ideal, uma elaboração desse ensino com aquele corpo docente, com aqueles professores, a elaboração do conteúdo para poder chegar e transmitir isso uniformemente para a classe, para o aluno, né? E não pelo viés de que eu, como um professor, tenho esse pensamento, vou falar dessa maneira, você, como professor, tem outro pensamento, vai falar daquela outra maneira. Entendeu? Então, acho que deve se abordar de uma questão assim, mais abrangente. Sem dúvida alguma que a família, ela é o núcleo mais responsável. Agora nós temos que considerar um Brasil em que 50% das casas são ou mais regidas por mulheres, onde o homem pula fora, a mulher aguenta a onda, onde a mulher tem que trabalhar para poder sustentar a casa, né? E os filhos ficam aonde? Onde tem muita questão de abuso. Temos que considerar que tem muito abuso que acontece dentro da própria casa pelos próprios familiares, tá entendendo? Então, assim... E temos que considerar, dentro dessa busca do capitalismo, né, que alguém já falou que é capitalismo, que há uma privatização da educação. Ou seja, a família, ela transfere para a escola fazer aquilo que ela deveria fazer. Terceiriza, né? Tá entendendo? E quando não transfere para a igreja também. Isso então, é muito normal. o aspecto, o ideal seria uma questão de conjunto. Agora, uma escola convoca uma reunião de pais, isso é para uma diretora. Convoca a reunião dos pais. Os pais não vão. Não vão. Mas olha não só, participam. Eu vou abrir um adendo. Os pais não vão por quê? Porque as escolas nos Estados Unidos... No caso dela foi porque os pais estavam ocupados no trabalho e não podiam deixar. Essa é a informação. Mas olha só, a escola nos Estados Unidos, as reuniões dos pais são feitas nos sábados. São feitas no horário noturno. Dia, né? Por quê? Porque você não tem a desculpa de que você não pode comparecer. Só que, infelizmente, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Cada dia tem uma reunião. E o horário da reunião ou é no horário da manhã, e o horário da manhã não é nem muito cedo. É às vezes 9, 10 horas da manhã. Ou seja, eu já estou trabalhando. É o que a escola pode. Ou é no horário da tarde. O que acontece é o seguinte, é no meio do turno da tarde. Você não tem como se desvencilhar do seu trabalho, até porque nenhum empregado... Eu trabalho, eu sou advogada. Trabalho por conta própria. Mas eu tenho as audiências. Sim. E eu não posso chegar para o juiz e falar assim, ó, né? Excelência, eu vou me retirar porque eu vou agora para a escola do meu filho que tem uma reunião. Ela vai dizer assim, problema é seu. Mas aqui é seu trabalho. Mas então, aí assim, não teria só por uma polêmicazinha assim. Vamos pensar. Se fosse um problema de saúde. Se fosse um problema de saúde onde tem uma audiência, no seu caso... Não se compara. A saúde da família, dos filhos, não vai se comparar com a juridicamente, não estou falando juridicamente, não. Não se compara. Você tem uma questão de saúde e depende da questão de saúde. Porque se for uma casa de risco de vida, já ouvi qualquer coisa... dizendo que você perde até o enterro da mãe, mas não perde a audiência. Agora, você fala assim, dele, né? é importante estar com o filho? Claro que é. É importante você estar numa apresentação do seu filho? Claro que é. Mas o Poder Judiciário ele não é sensível a esse grau de importância. Não é, né? Entendeu? Pastora, então, uma coisa interessante, eu fiz um trabalho uma vez no município do Rio, que eu fui até elogiado pela antiga secretária chamada Cláudia Costin, né? Que eu fiz um projeto chamado Escola Mais Família. Então, a escola
começar a identificar quais os melhores horários. Sim. Como ela pode atender melhor, não só o aluno, porque o aluno ele chega atrasado, não é culpa dele. Uma criança de 7 anos chega atrasado, a professora chama a atenção dele. Quem traz ele? É os pais, ou o responsável. Então, assim, criar um ambiente onde a família se sinta participante, cooperadora, né? Trazer essa família para dentro da escola. Agora, quando fala essa questão de sexo, você pode ensinar sobre doenças sexuais, tudo isso. É ensinado. Né? Ensinar e é sobre ensinado. isso. Agora, o problema Sempre é foi. a questão do profissional. Tem profissional e profissional, né? Ele vai ter uma carga de preconceitos com ele, de histórico, que ele tem uma visão ideológica ou uma visão pessoal, que ele vai aplicar aquilo ali. Se não tiver uma ementa realmente fechada, você vai falar sobre isso, o seu assunto é esse. Aí sim é mais fácil de você controlar. Agora, quando você dá um tema, fale sobre isso. Ele vai falar o que ele acha que deve ser falado. Né? Então, assim, eu percebo que tem nas escolas, não tem uma ementa assim tão fechada, tão boa, e que nem as outras ementas, né? Então fica mais a cargo do profissional, não só dessa disciplina, quando outra também. Por exemplo, falar sobre religião. A tendência é que às vezes puxe mais para o cristianismo ou para a Umbanda, porque se o professor ele for daquela religião, ele vai puxar para o seu lado. Então, assim, por isso que quando você trata questões que são muito abertas, sexo, religião, cultura, você precisa criar uma ementa que abrange a todos. Por exemplo, quando eu fiz uma pós em ciência da religião, eu estudei sobre todas as religiões, e é lógico que eu tinha a minha religião, só que você tem que perceber que você precisa conhecer o diferente para poder até se defender. E ali você já tem o seu caráter construído isso não te afeta, não te traz uma afetação e nem faz você alterar o seu pensamento. O que não acontece com uma criança que está em fase de aprendizado e produzindo, esponja, né? Ela vai absorver tudo aquilo que é passado. O que está por trás disso, na verdade, dessa questão de ensino sexual, é porque, sem hipocrisia, eles querem que nós engolamos por goela abaixo a questão de algumas questões que eles querem obrigar a escola, a família, a se posicionar em ideologia de gênero, em escolhas de parceiros sexuais. Então, assim, por isso que eles querem forçar a escola a incluir essas disciplinas. Pastor, porque se fosse uma questão de ensino... Que é normal fazer se querem coisas. Incluir uma questão de ensino, por que não ensina o direito dos deficientes? Por que não ensina o direito dos idosos? Mas não, por trás disso existe muito mais do que só uma questão de porque é um terreno fértil também, né, gente? É um terreno fértil, porque tem muita gente que só está esperando um sinalzinho para enfiar o pé na jaca, né? Então, assim, falar sobre esse assunto é um assunto realmente, como todos aqui sabem, polêmico, difícil. Temos que ter o cuidado para não sermos tendenciosos por nosso lado, mas por outro lado também ter o cuidado para não machucar as crianças que estão aprendendo, estão num processo de maturação. Você vai ver que o ser humano nasce macho e fêmea, mas o processo da sexualidade, né, desse macho ser fêmea, a masculinidade, ela é construída. Então, se você começa a destruir a criança desde que ela está lá, desde a pré-escola, e começa a entender, não é bem assim, você não nasceu assim, você que escolhe. Então, assim, quando eu bati a ultra lá com a minha esposa dos meus 2 filhos, o médico ele não disse o que vai ser, ele falou, é menino ou é menina. Agora, é lógico que, segundo aí a ciência, a sexualidade ela é construída. Então, se você botar coisas erradas na construção, a casa vai desabar. A casa mal construída. É sugestionável. Verdade. Então, tem um ouvinte dizendo o seguinte, não é todo mundo, não é toda a escola aí que de repente marca a reunião no sábado e muitos pais não vão, não. A gente sabe disso, porque também tem pais que trabalham no sábado também. Sim. Tem, então, né? Tem muitos pais que trabalham no sábado por isso, também. Gente, que é interessante que se a gente for falar de escola, gente, na escola, infelizmente, eu vejo que os pais, o homem, não participa. Raramente você vê um homem numa reunião, porque muitas são mães solteiras, outros são os pais realmente que trabalham fora, e outros são pais que ele vai dizer o seguinte, eu não vou perder o meu tempo com uma reunião no sábado. A gente tem que entender que no Brasil a gente vê a educação como um custo, como um gasto. Não quando nós entendemos como investimento, você vai perceber que a sua presença como pai é muito importante. É só para poder dar a voz, Cid, aos nossos ouvintes. São muitos ouvintes que estão mandando, são professores, e aí não é uma questão só de pai, não, pastor. Os profissionais da educação, que são cristãos, estão dizendo que suas escolas fazem reuniões aos sábados, e os pais, de uma maneira geral, sendo pai ou mãe,
não comparecem. Isso aí. Então, eles afirmam que tem que haver uma coordenação entre casa e escola. Sim. E repetem que, de fato, tem muita gente que está terceirizando a educação dos filhos para a escola, que educar, de fato, dá trabalho e que tem, óbvio, tem toda uma doutrinação que havia até aqui, havia. Mas o que acontece? Tem muitos pais que abrem mão do seu direito e do seu dever de educar seus filhos e isso não acontece só com a escola, não, tá? Claro Acontece com a igreja também. Que deixa pra gente E do diácono se chamar a atenção. Meu Deus aí, do ou céu. seja, olha só, por isso que eu falei que é um campo minado. Quantas vezes a gente aborda a questão na área sexual na igreja? Na maioria das vezes que aborda é para poder falar, é pecado, é isso, é aquilo. Não há uma compreensão, não há uma conversa. Agora, o que acontece? É um tabu, né? A garotada não está nem aí. Eles estão pegando isso hoje com vasto conhecimento e muitas das vezes equivocado. Tá entendendo? Então, a gente precisa, assim, ter uma... por que a questão, quando a gente, primeiro, ideologia? No meu ponto de vista, é uma coisa equivocada, porque o cara pode ter uma ideologia de direita ou pode ter uma ideologia de esquerda. Eu acho que não pode viver sem ter ideologia. Tem que pensar em alguma coisa. Todo mundo pensa alguma coisa, fala sério. Mas pelo menos aquela coisa, o que é limpo, limpe-se mais, o que é sujo, suje-se mais. Agora, o que acontece? A ideologia que a gente está se referindo aqui anterior, é claro, sendo a sexualidade uma das maiores forças, se não for a maior, na vida de uma pessoa, manipula ela. Você controla a pessoa, controla a sociedade. Você está entendendo? Você libera isso. Fala que, então você jogou a sociedade numa bagunça, logicamente, a desordem, o quê? Vai permitir que uma elite que se diz intelectualizada possa dominar sobre aqueles que estão lá. É isso que as pessoas não veem e ficam no terra a terra discutindo uma coisa, entendeu? Que está para cima dessa realidade. Tá? Então, acho que a gente tem que ter uma clareza de poder, repito, na casa, na família, né? De poder chegar, porque hoje está aí a internet, a criança tem acesso, ela pega um videozinho despretensioso no YouTube, daqui a pouco aparece uma coisa. Isso aí. Entendeu? Está sendo filmado, os nudes estão por aí, então a família, a igreja e a escola, e tem que ter uma aliança entre essas instituições, e que essa questão de que os pais não comparecem tanto na escola pública, para concluir, escola pública, a diretora falou assim, deixou a criança, terminou a aula, os pais não vieram buscar. Passou uma hora, não veio buscar, ligou pro pai, ligou pra mãe, disse, não, mas hoje era o pai que ia buscar. Aí ligou pro pai, o pai falou assim, não, hoje ela era que ia buscar. Aí ela falou, não, mas eu não sei quem é que vai buscar, mas tem que vir buscar. Aí ela pegou, aí eu falei, se não for buscar, eu vou levar pro conselho tutelar. Sabe o que o pai falou? Pode levar. Aí. Olha o absurdo. Cid, infelizmente, às vezes eu já fiquei até 7 da noite, esperando o pai e mãe buscar filho. Aí falou assim, eu esqueci. Gente, como é que você esquece seu filho? Seu filho. É filho, hein? Imagina a cabeça dessa anta. Eu chamo de anta, não é possível. Gente, obrigado, meu caro pastor Luciano Regis. Obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Prazer estar aqui mais uma vez, Cid. Um abraço a todos. A minha igreja mais tarde tem um culto poderoso aí. Deus abençoe a todos, minha família. Abraço. Muito bem, minha cara pastora Emanuele Lisboa, muito obrigado pela sua presença, que Deus sempre lhe abençoe. Amém. Eu que agradeço estar aqui, é sempre maravilhoso estar aqui com todos vocês. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes que estão conosco, um abraço e um beijão pro meu marido, para minha mãe que está me ouvindo, para as ovelhas mais lindas de Mesquita e para minha sobrinha Maria Flor, que hoje está completando mais uma primavera. Te amo, Maria Flor. É uma flor essa menina, viu? Pastor Ailton Desidério, obrigado pela presença, campeão. Prazer poder estar aqui no primeiro debate desse novo ano. Eu quero aqui mandar um abraço para o pastor Vitor Hugo, da Primeira Igreja Batista da Penha, onde estarei agora nos dias 12 e 13 numa série de conferências lá na Primeira Igreja Batista da Penha, sábado e domingo às 19 horas. Rua Belisário Pena, 832 na Penha. Pertinho de mim lá, pertinho de mim. Pastor Roberto, obrigado pela presença, amigão. Eu que agradeço sempre estar aqui, é muito bom, é muito prazeroso estar aqui. Quero mandar um abraço, que esse mês é um mês muito especial. A minha filha faz aniversário dia 11, Ana e Cristina, e a minha esposa dia 15, né? A minha esposa Luciana. Então, que Deus abençoe essas lindas aí. Para a minha igreja Assembleia de Deus também, Campo dos Afonso, um beijo lá pro meu pastor Manuel Romualdo, para minha família e pro SEMAD, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O pastor Manuel Romualdo é uma enciclopédia bíblica. E o pessoal chama a mim de cabeção.
Ele Dá é uma raiva. Literalmente. Não, essa parte não precisava omitir. Muito bem, Marcelinha Bastos, Marcela Bastos, olha a festa. Vamos dar parabéns, Cid. Bora. Pastora Cristilene Cesário, da Igreja Evangélica de Jesus, em Olaria, fazendo aniversário hoje. Olha aí, será que alguém vai convidar a gente pra uma festa, alguma coisa assim? Hein? Pastor Luciano Regis vai nos levar a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate de hoje. Gilberto Ribeiro já chegou para comandar o pedido, tocou, e amanhã a gente volta com mais um debate aqui na Melhor. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos por mais um dia em tua presença. Queremos te apresentar os assuntos que foram debatidos hoje, que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento para que cada pessoa possa fazer aquilo que de maneira correta se espera. Nós colocamos a família em tuas mãos, o Estado, o Brasil em tuas mãos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos, que o Senhor haja poderosamente. Toma a irmã Jandira em tuas mãos, abençoe a sua operação, para a glória do teu nome, ó Pai. Nós colocamos tudo aos teus cuidados, abençoamos a vida da pastora Cristilene, da Igreja Evangélica de Jesus em Olaria, que o Senhor abençoe com muitos e muitos anos de vida, saúde, paz, crescimento, prosperidade. Abençoe a vida da sua filha, abençoe esse debate, abençoe essa rádio. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.